Então vamos iniciar a nossa 18ª aula, né? Graças a Deus, de hidrodinâmica básica 2. Não está aparecendo? Esqueci de ligar aqui. Esperar aqui o datashow aquecer. Espera um pouquinho aí para a gente começar aí. Pelo visto as aulas não ajudaram muito, né? Na prova. Mas para isso, para ganhar um ponto, tem que ter assistido todas as aulas. Pois é, mas aí não vale, né, pô? Não é para deixar para o último dia e assistir tudo, aí não vale. Você tem assistido, né? Aí ferrou. Claro que ferrou. Tem que ser no dia. Menos de 24 horas. Ih, rapaz, ainda não. Não, você vai ganhar. Aqui é proporcional. Proporcional, acho que você assistiu. Então vamos lá, começar a nossa aula de hoje. 18ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de deslocamento, tá? Vamos determinar o movimento orbital, né, das partículas. Você sabe que a onda, você só tem propagação de energia, você não tem propagação de massa. Então, o movimento das partículas é um movimento orbital, né? Então, a gente tem que dar um jeito de resolver isso aí, né? Integrar essas duas componentes de velocidade para calcular o x e o z. Só que a coisa complica um pouquinho, porque você tem x aqui dentro, ó. Como é que você vai integrar isso aqui? Vai dar um negócio descomunal, né? Você tem x aqui, você tem z aqui, aí você tem aqui dx, dt, entendeu? Aqui você tem x, aqui você tem z, aqui você. Porque isso aqui vai ser o quê? Dx, dt, né? E aqui vai ser igual a dz, dt. Então você integrar isso aí não é uma tarefa muito fácil, né? Não é uma tarefa muito fácil. Vamos fazer a aula hoje? Espero começar só para Lorena, né? Lorena Shimada, atraso. Cidália, atraso. Chegou depois de 10 minutos de atraso, tá? Mas alguém chegou aí? Não? Não é complicado você integrar esse negócio. Mas, como a declividade é pequenininha, tá? É, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproximar a velocidade aqui, você tem um movimento orbital aqui, elíptico, né? Um movimento elíptico. A órbita é uma elipse. Então você tem uma partícula aqui se movimentando, né? A trajetória dela é uma elipse. Então, ela tem componente de velocidade U e componente de velocidade W. Nós vamos aproximar a velocidade nesse ponto pela velocidade aqui na origem da, da, da órbita da partícula, entendeu? E a gente pode fazer isso porque a declividade é pequena. Se você expandir série de Taylor, a velocidade U, então, expandindo a velocidade U e a velocidade W em série de Taylor, em relação à origem, você vai ter o quê? O U no ponto vai ser igual ao U na origem, mais D-ROM U, D-ROM X no ponto 1, delta X, mais D-ROM U, D-ROM Z no ponto 1, delta Z. A mesma coisa o W. O W no ponto aqui, ó, no ponto aqui da órbita, vai ser igual ao W na origem, mais D-ROM W, D-ROM X no ponto 1, delta X, mais D-ROM W, D-ROM Z no ponto 1, delta Z. Só que como a declividade é pequenininha, o delta X e o delta Z vão ser pequenos também, tá? E como o U é pequeno, né? Você tem um produto de duas coisas pequenas, o resultado vai ser menor ainda, né? Então, tá compatível com a nossa linearização. Então, podemos jogar esse cara aqui fora, linearizando, né? E aí, vamos aproximar a velocidade na órbita exatamente igual, aproximadamente igual à velocidade na origem, tá assim? Ou seja, a velocidade no ponto, né?
do ponto aqui, vai ser igual à velocidade na origem, né? Ou seja, nós vamos calcular essa velocidade aqui no ponto, na origem, que é o ponto um, tá? Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou botar x1, ó. No lugar do z, eu vou colocar z1. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Z1, aqui você tem o x1, aqui você tem x1, e aqui você tem Z1. Agora é fácil integrar isso aí. Agora a gente pode integrar isso aí no tempo, sem problema, tá? Aqui é impossível, né? Porque, pô, como é que você vai ter o Z e o X, é, rigorosamente falando, eles variam com o tempo, entendeu? Então, como é que você vai integrar isso aqui no tempo? É complicado, né? Complicado, não tem como você integrar isso aí. Então, por isso que a gente, nós vamos linearizar, e isso é compatível com o que a gente tem feito até agora, né? E aproximar a velocidade aqui no ponto, vamos chamar aqui ponto P, igual a velocidade no ponto 1, tá? Isso porque a declividade é pequena. E aí fica fácil integrar isso aqui, né? O U vai ser igual a dx dt, o W vai ser igual a dz dt, dá para integrar isso aqui no tempo, não dá? É só integrar isso aqui, ó. Você tem que integrar aqui o cosseno, né? Que você tem. O tempo só aparece aqui no cosseno, né? Cosseno de kx1 menos ômega t, e aqui o seno de kx1 menos ômega t. Integrando isso vai dar x igual a menos zeta cosseno hiperbólico, né, de k, h mais zeta sobre seno hiperbólico de k vezes h, seno, né? Integral de cosseno é menos seno, né? Menos seno? Ah, não, não, é seno. Integral de cosseno é seno. Mas o problema é porque você tem que levar em consideração esse ômega aqui, ó, tá? Você tem que dividir aqui por menos ômega, quando você integra, tá? Então, dividir por menos ômega, vai cortar esse ômega aqui, vai desaparecer o ômega aqui, e vai aparecer o sinal de menos, tá? E aqui o z vai ser igual a mais zeta seno hiperbólico de k vezes h mais E1 dividido por seno hiperbólico de k vezes h. Cosseno, integral de seno sem h é menos cosseno. Mas como você vai dividir por menos ômega, o menos com menos vai desaparecer o ômega que vai cortar, e vai ficar isso aqui. Beleza? Vocês são doutores em integração, não precisa entrar em detalhes aqui, tá? Agora, apareceram essas duas constantes de integração, C1 e C2, tá? Alguém tem ideia quem seja C1 e C2? Por que zero? Mas a origem não está no zero, está em x1, Z1. X1 e Z1, tá? Na verdade, realmente, a constante C1 vai ser igual a x1, isso aqui vai ser o x1, e esse aqui vai ser o Z1, que é o ponto 1 aqui, ó, é a origem. A origem aqui não está no zero, ela está na coordenada x1, Z1, tá? Dependendo da posição que você tiver, você vai ter, a origem vai estar localizada em pontos diferentes, tá? Como você vê, por exemplo, imagina aqui, a partícula está no seu movimento orbital. A projeção do movimento dessa partícula no eixo x é um movimento oscilatório, ele vai ficar oscilando, né? Ele vai ficar oscilando, a projeção, tá? E vai ficar oscilando na forma de um cosseno. Aliás, na forma de seno, né? Na forma de seno, tá vendo? À medida que a partícula vai se deslocando ao longo da sua órbita, a projeção dela no eixo x vai ter um movimento oscilatório aqui ao redor da origem, entendeu? Ao redor da origem. Então vai ser um seno, né? Mas uma constante, então essa constante aqui, ela tem que ser justamente o ponto x1, né? Porque ela está oscilando ali, a projeção no eixo x está oscilando ao redor do ponto x1, né? A projeção no eixo z, né? A projeção vai estar oscilando também em relação ao ponto z1. Por isso que a constante C2 vai ser igual a Z2. Foi claro? Tá claro isso aí? Sério mesmo? Beleza. Não. Então, o C1 é X1, C2 é Z1, né? Já substituí e joguei aqui para o lado esquerdo. Joguei aqui para o lado esquerdo aqui. Joguei para o lado esquerdo, aí ficou X menos X1
igual a menos zeta A, blá, 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 seno de kx1 menos ômega t e z menos z1, zeta A vezes tudo isso aqui, cosseno de kx1 menos ômega t, tá? Agora, eu quero determinar a equação da órbita. Eu quero determinar a equação do movimento orbital da partícula, tá? Ou seja, eu quero obter c em função de x. Tem que dar um jeito de eliminar o tempo ali. O que eu posso fazer para fazer isso? Hã? Silêncio mortal. Eu quero me livrar do tempo, tá vendo ali, ó? Seno de kx1 menos ômega t e cosseno de kx1 de menos ômega t. Quero desaparecer com o tempo, quero obter uma relação entre x e y, que vai ser a trajetória da partícula, né? Euler. Fórmula de Euler? Não. Então, pessoal, olha só, presta atenção. Resolve para seno, resolve para cosseno, tá? Vou resolver para seno, resolver esse cara aqui para seno. Isso aqui vai dar seno de k x1 menos ômega t vai ser igual a x menos x1 dividido por zeta A cosseno hiperbólico de k vezes h mais E1 dividido por seno hiperbólico de k vezes h. Resolvendo esse cara aqui para cosseno, eu vou obter que cosseno de kx1 menos ômega t vai ser igual a z menos E1 dividido por zeta A seno hiperbólico de k vezes h mais E1 dividido por seno hiperbólico de k vezes h. Mas eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Então é só substituir ali. E a gente se livra ali do tempo, né? E aí nós vamos chegar na equação de uma hiper, hiper, hã? Hipérbole. Vocês acreditaram que isso é a equação de uma hipérbole, gente? É uma elipse, né? Poxa, elipse, pô. Equação da elipse, cara. Equação da elipse. Qual é o semi-eixo maior? Quanto vale o semi-eixo maior? É o A, né? O semi-eixo maior vai ser igual a zeta A cosseno hiperbólico de K vezes H mais E1 dividido por seno hiperbólico de K vezes H, e o semi-eixo menor, né? Sabe o que que eu estou dizendo? O que que é semi-eixo? Sabe o que que é semi-eixo que eu estou dizendo aqui? Vou mostrar aqui. O semi-eixo maior é isso aqui, ó. Isso aqui vale A, isso aqui vale B, tá? Semi-eixo maior e o semi-eixo menor, tá? Então o A vale isso aí e o B vale zeta A seno hiperbólico de K multiplicando H mais 1 dividido por seno hiperbólico de K vezes H. Agora, o semi-eixo vertical, que é o B, quanto vale o semi-eixo vertical na superfície livre? Quanto vale o Z na superfície livre? Zero. Então, quanto vale o semi-eixo menor, que é o vertical, na superfície livre? Quanto vai valer? Quanto? Olha aqui a equação aqui, cara. Quando Z1 igual a zero, vai ficar zeta A vezes seno hiperbólico de K vezes H dividido por seno hiperbólico de K vezes H. Vai dar zeta A. Exatamente a amplitude da onda, tá? E no leito, quanto vale o semi-eixo menor ou o semi-eixo vertical? Aqui no fundinho, aqui, ó. Bem lá no leito do mar. Quanto é que vale aqui, ó? Vale, ou seja, o Z1 vale quanto mesmo? Quanto vale o Z1 lá no leito? Menos H. Porra, menos H, cara. Menos H. Vai errar isso na prova, tá? A origem
está na linha média, na água tranquila, e o eixo Z apontando para cima. Tudo foi desenvolvido assim, utilizando essa referência, tá? Então, se você chegar na prova e dizer que lá no leito o Z igual a H, você vai errar tudo. Aí não adianta dizer, ah, mas professor, eu desenvolvi. Não, é outro, é outro, tá? Então, basta substituir aqui o Z1 igual a menos H, tá vendo aqui, ó? O Z igual a menos H vai ficar sendo hiperbólico de zero, vai dar quanto? Zero, né? Sendo hiperbólico de zero, zero, B igual a zero. B igual a zero aqui no leito do mar. Tá legal? Em águas profundas, ou seja, como o B é igual a zero aqui, ó, o movimento orbital é uma reta, né? Ele fica lá. E, obviamente, satisfazendo a condição de não penetrabilidade. Ele não pode penetrar no leito, né? Então ele fica só fica dando esse movimento aqui, as partículas, né? Escorregando no leito do mar. Tá? Então a órbita seria uma reta, uma linha, né? Em águas profundas, a, como é que fica essa equação aqui em águas profundas? Então vamos utilizar a definição de cosseno hiperbólico. Vamos lá. Aqui o cosseno hiperbólico de KH mais Z1 vai ficar E elevado a K vezes H mais Z1 mais E elevado a menos K, H mais Z1 dividido por 2. E o seno hiperbólico de K vezes H, de K vezes H, vai ficar E elevado a KH menos E elevado a menos K vezes H dividido por 2, tá? E aí dá para você cortar esse 2 aqui. Em águas profundas, o que que acontece com H? Vai para o infinito, né? H vai para o infinito em águas profundas. E esse cara aqui vai para onde? Esse cara aqui vai para onde quando H vai para o infinito? Vai para zero, né? Acho que não dá para enxergar, não, né? Tá pequenininho, né? Tô vendo o Panru aí fazendo esforço. Esse aqui é elevado a menos K vezes H, quando H vai para o infinito, isso aqui vai para zero. Então vai sobrar aqui embaixo, vai sobrar E elevado a K, H mais E1 dividido por E elevado a K vezes H. Dá para cortar esse cara aqui com esse Hzinho aqui. Aqui embaixo vai sobrar simplesmente zeta A E elevado a KZ1. Embaixo, né? Zeta A, aqui vai sobrar o quê? Zeta A é elevado a KZ1, tudo elevado ao quadrado, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui esse cara aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, dá para cortar o 2. Esse cara aqui você corta com H, também vai sobrar zeta A vezes E elevado a KZ1 ao quadrado. E aí você joga para a direita, multiplicando a unidade. Isso aqui vai dar x menos x1 ao quadrado mais z menos z1 ao quadrado igual a zeta A elevado a KZ1 elevado ao quadrado. Isso aqui é a equação de uma... De o quê? O quê? Rapaz, o negócio tá ruim aqui, hein? Como é que é? Geometria analítica, né? Geometria analítica, é. Geometria analítica. Cálculo 2, geometria analítica. Como é que vocês pensaram? É por isso que eu acho que isso aí devia ser cobrado no vestibular. No IME e no ITA tem que ser cobrado. Geometria analítica. Alguém tentou o ITA aí? Não? No ITA e no IME você é cobrado. No IME é cobrado cálculo, ou seja, você já tem que saber limite, derivada integral, série de Taylor, tá? Blá, blá, blá. E também geometria analítica, cobrado, entendeu? Então esse é um erro aqui. Eu acho que o vestibular deveria cobrar isso aí. Tá aí a minha mensagem aí pro governo, né? Para o Ministério da Educação, né? Quem sabe eles dão uma olhada nesse vídeo aqui e segue minha sugestão, tá? É mesmo, você tem razão. Não, mas eu, por exemplo, escola técnica federal. Você estudou na federal? Sério? Uau! Pô, legal, hein? Fica onde?
Hã? Ah, tá. E não caiu nada disso. Ah, tá. Foi na época da pandemia. Isso aqui é uma circunferência, cara. Órbita circular. Equação dessa circunferência, cara, pelo amor de Deus. Tá? Então, em águas profundas, a órbita é uma circunferência circular, órbita circular, tá? E veja que o que que acontece quando o Z1 vai para infinito? O que que acontece com o Z1? Z1 vai para menos infinito, na verdade, né? Z1 vai para menos infinito, o raio vai para zero, tá vendo? Porque o Z é negativo para baixo, né? Abaixo da superfície livre. Então, quando você se afasta da superfície livre, tá? O Z ele diminui, né? Ele vai para menos infinito. Logo, o raio vai para zero. Então, em águas profundas, o movimento orbital é circular e o raio diminui à medida que você aumenta a profundidade. Beleza? Legal? Olha quanto resultado interessante que nós obtivemos aqui. Em águas rasas, H indo para zero, né? H indo para zero. Cosseno hiperbólico de alguma coisa que vai para zero. Vai para onde? Vai para vai para um, né? Vai para um. Então esse cara aqui vai para um. Quando o H vai para zero, isso aqui vai para um. Esse cara vai para um. E o seno hiperbólico de K vezes H vai para onde? Vai para K vezes H. Então aqui embaixo vai ficar zeta A dividido por K vezes H. É o A. O semeixo maior. Vai ser zeta A dividido por K vezes H. Tá? Aqui você vai ter o H indo para zero. Isso aqui vai para K, H mais Z1. E isso aqui vai para K vezes H. E, portanto, o semeixo menor, B, vai para onde? Vai para um mais Z1 sobre H, tá? O semestre menor vai para um mais. Aliás, esqueci do zeta A, né, aqui, né? Tem o zeta A aqui, desculpe, tem o zeta A aqui. Então, o semestre menor vai para zeta A vezes um mais Z1 dividido por H, e o semestre maior vai para zeta A sobre K vezes H, né? E aí, ele colocou aqui em termos de Hzão, que é a altura da onda, né? A altura da onda é o dobro de zeta A, não é isso? É o dobro de zeta A. E botou também em função do lambda. Vamos fazer isso. Então isso aqui vai ficar A. Zeta A vale H sobre 2, né? H sobre 2. E o K vale 2π sobre lambda vezes H. Viu? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar H lambda dividido por 4πH, né? 4πH. Isso aqui é o A, né? Esse é o A. Agora esse cara aqui simplesmente vai para Hzão sobre 2, né? Hzão sobre 2 ou mais Z1 sobre H, tá? Então tá aqui, ó. Entendeu? Então o movimento real, o movimento orbital da partícula em águas rasas é elíptico, tá? É uma elipse, a equação da elipse, tá? Beleza? Então, em águas intermediárias, no caso geral, o movimento orbital é elíptico, em águas profundas é circular, em águas rasas também é elíptico, tá? Aceleração, então, se você tem a velocidade, basta você derivar, né? Derivar. Obviamente que aqui também nós aproximamos o z por z1 e o x por x1, né? Está compatível com a nossa linearização, tá? A gente aproximar o x, uma vez que a declividade é pequena, né? A velocidade no ponto da órbita vai ser igual à velocidade na origem, tá? E aí é só derivar em relação ao tempo, você obtém aceleração. Basta você derivar o cosseno e o seno, tá? Beleza? Então, cair na prova, é só derivar, tá? Em águas profundas, como é que vai ficar a aceleração? Aí tem que usar a definição de cosseno e seno hiperbólico, né?
Então, aqui é o cosseno hiperbólico, né? De K vezes H mais E1. Quando H vai para infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, dá para cortar o 2. Esse E elevado a K vezes H, corta aqui esse Hzinho, vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar E elevado a K Z1. E elevado a K Z1. Disso tudo aqui, vai sobrar E elevado a K Z1. Aqui é a mesma coisa, ó, isso aqui vai para zero, quando H vai para infinito, isso aqui vai para zero. Corta o 2 aqui, corta esse E elevado a K vezes H com esse Hzinho. Aqui também vai sobrar simplesmente E elevado a KZ1. E elevado a KZ1, tá? Então, em águas profundas, a aceleração na direção x vai ser igual a zeta A, ômega 2 E elevado a KZ1, seno de kx1 menos ômega t. E o W ponto, né, que é a aceleração no eixo C, vai ser igual a menos zeta A, ômega 2 é elevado a KZ1, cosseno de kx1 menos ômega t. Tá? Ah, interessante. Quanto vale o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração em águas profundas? Pensa rápido, sem calcular. Vale zero, né? Por quê? Ah, porque eu li ali? Eu quero fisicamente, significado físico. Aí. Por que que é zero? Qual é o movimento orbital em águas profundas? Circular. E o vetor aceleração, você só tem aceleração centrípeta, tá? Centrípeta. E o vetor velocidade é perpendicular, tá? Então, o vetor aceleração e o vetor velocidade são ortogonais. Logo, o produto escalar é igual a zero. Está compatível aí com os resultados aí. E o modo da aceleração vai ser igual a zeta A, ômega ao quadrado, é elevado a kz. Kz1, na verdade. Deveria ser Kz1. É só você calcular o módulo disso aqui, né? Como o coeficiente do seno e o coeficiente do cosseno são iguais em módulo, né? Quando você calcular o módulo, né? O módulo do vetor velocidade vai ser igual a raiz quadrada de u ponto ao quadrado mais w ponto ao quadrado, tá? E aí seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Dentro do radical vai sobrar zeta A, ômega 2 é elevado a kz1 elevado ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, o módulo de A vai ser igual a zeta A, ômega 2 é elevado a kz, tá? Na verdade, kz1 aqui deveria ser kz. Beleza? Cálculo da pressão, o que que a gente usa para calcular a pressão? Nós temos o campo de velocidade, né? Nós inicialmente obtivemos lá o potencial de velocidade, aí calculamos o campo de velocidade. Agora, para calcular o campo de pressão, o que que a gente usa? Hã? Bernoulli, tá certo. E linearizado, né? Linearizado. Então, tá aqui, Bernoulli linearizado, tá? E aí podemos calcular a pressão. A pressão vai ser igual a P0, que é a pressão na superfície livre, menos ρgz, que é a hidrostática, né? Menos ρ derrom φ derrom t, tá? Agora basta pegar o potencial de velocidade, né? Tá ele aqui, ó, e derivar em relação ao tempo, né? E derivar em relação ao tempo, derivar em relação ao tempo, substituir aqui. E você vai chegar a isso aqui, ó. Que a pressão vai ser igual à pressão atmosférica num ponto abaixo da superfície livre, né? Vai ser igual à soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, mais uma pressão que o pessoal chama de pressão dinâmica, né? Que é por causa da passagem da onda, né? A onda está passando, você tem uma variação temporal da pressão por causa da passagem da onda na superfície livre, tá? Então, abaixo da superfície livre, a pressão vai ficar oscilando, né? Em cosseno, né? Uma amplitude é tudo isso aqui, amplitude de oscilação. Por quê? Você tem uma onda passando lá em cima, aqui embaixo, você vai ter a pressão oscilando por causa da passagem da onda na superfície livre, tá? De acordo com isso aí. Em águas profundas, aí é utilizando aqui a definição de cosseno, né, pessoal? Cosseno vai ficar, cosseno de KH mais E1 vai ficar igual a E elevado a K
H mais E1 mais E elevado a menos K, H mais E1 dividido por 2. O cosseno hiperbólico de K vezes H é E elevado a K vezes H mais E elevado a menos K vezes H dividido por 2. Quando H vai para o infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, dá para cortar o 2 aqui, cortar esse E elevado a K vezes H com esse Hzinho, vai sobrar E elevado a Kz, tá? Vai sobrar E elevado a Kz, tá? Então, em águas profundas, tá? A pressão num ponto abaixo da superfície livre vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática mais a pressão dinâmica por causa da passagem da onda lá na superfície livre, tá? Beleza? Beleza? Ou não? Energia em ondas, energia da onda. Quais são os dois tipos de energia que a onda possui? Energia cinética e energia potencial. Energia cinética e energia potencial. O pessoal sabe ler direitinho. Vamos lá. Então vamos calcular a energia cinética. Vou pegar um elemento aqui de volume, um elemento de volume de massa dm, tá? Então a energia cinética dessa partícula fluida, esse integral de volume, né? Vamos integrar numa coluna d'água abaixo da superfície livre, com comprimento lambda, né? E altura h, né? Altura h, até um ponto qualquer na superfície livre, onde essa elevaçãozinha aqui a gente chama de zeta A, né? Aliás, zeta, não, zeta, né? Na verdade é zeta. Qualquer ponto é zeta, tá? Então, integral de energia cinética desse volumezinho aí, né? Integral de volume de meio de U2 mais W2 dm, onde dm é elemento de massa, que vai ser dado por dm é igual a quê? A ρ vezes dx dz, concorda? O elemento de massa, né? Vai ser a massa específica vezes volume, né? O volume é 1, que é bidimensional, a dimensão perpendicular à transparência é 1, né? Então vai ficar ρ dx dz, tá? Então, a energia cinética, que eu chamei de K, chapéu, né? Vem de kinetic energy, vai ser igual a meio de ρ, integral de zero a lambda, ao longo de um comprimento de onda, integral de menos h até zeta, né? Do leito do mar até a elevação da superfície livre, de U2, W2, dz dx, tá? Beleza? Aí eu vou abrir essa integral aqui em duas parcelas. A primeira parcela, meio de ρ, integral de zero a lambda, integral de menos h até zero, ou seja, essa parcela aqui eu estou integrando até a linha média, integral de menos h a zero de U2, W2, dz dx, e mais esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, meio de ρ, integral de zero a lambda, de zero a zeta de U2, W2, dz dx, tá? Bom, vamos ver aqui. Essa integral aqui, ó, é, veja que se você pegar aqui, essa elevação da superfície livre, como a declividade é pequena, o zeta é pequenininho, tá? Então, não existe uma grande variação de velocidade na vertical, tá? Porque a elevação da superfície livre é bem pequenininha, da declividade pequena, tá? Então, a gente pode assumir que ali dentro, verticalmente, né, a velocidade tem um valor aproximadamente constante, né? Então, por isso que eu peguei essa integral aqui, joguei isso aqui, ó, joguei isso aqui para fora da integral em z. Joguei isso aqui para fora da integral em z. Aliás, joguei para fora, não, joguei a integral de em z para fora, na verdade, né? Joguei a integral em z para fora, na verdade. Eu posso integrar em z uma vez que vou assumir que u e w vai variar muito pouquinho ali naquela elevaçãozinha da superfície livre, declividade pequena, a variação de z é pequena, então dá para assumir que o w é aproximadamente constante. Eu vou tirar esse cara da integral de z, então vai ficar, essa integral aqui vai ficar aproximadamente meio de ρ, integral de zero a lambda, de integral de zero a zeta de dz,
o 2W2dx. Entenderam? Tá? Integral de zero a zeta de dz é o próprio zeta, né? Então isso aqui vai dar meio de ρ zeta integral de zero a lambda de U2 mais W2dx, tá? Aí eu tá aqui a energia cinética total, tá? Bom, acontece que se você comparar esse cara com esse cara aqui, agora imagina a energia cinética de toda a coluna d'água de menos h até zero, comparado com a energia cinética naquela fatiazinha lá da onda da elevação da superfície livre. Obviamente que aquela energia cinética, comparando com a energia cinética de toda a coluna d'água, é desprezível. É um termo de segunda ordem. Então, esse cara aqui é um termo de segunda ordem a gente vai desprezar. Tá legal? Porque a declividade é pequenininha, tá? Então, a energia cinética, né, que realmente que a gente vai considerar é a energia cinética dessa coluna d'água, de H igual a de Z de menos H até Z igual a zero, tá? Porque comparado com aquela fatiazinha ali da onda, é muito maior, tá? Quer dizer, aquela fatiazinha ali da onda, da elevação da superfície livre, é de segunda ordem. Obviamente que é de segunda ordem, dá para você desprezar, dá para você calcular energia cinética ali, aproximar a energia cinética por aquela expressão ali, tá? Então, para calcular essa integral, eu preciso de U e W, né? Eu preciso de U e W. Tá aqui, ó, U e W. Eu vou pegar isso tudo aqui, ó, vou jogar aqui dentro. Imagina, maravilha isso aí. E vou integrar, tá? Acredite se quiser, isso aqui vai dar que K-chapéu vai ser igual a 1/4 de ρ g zeta a ao quadrado vezes lambda, tá? Tá certo? Então, acredite se quiser. Com fé você chega nesse resultado aí, né? Basta você substituir o campo de velocidade aqui. Isso aí, obviamente, que eu não estou chutando. Isso aí eu tirei do Journée. Eu tirei do Journée essa parte aí, tá? Só dá uma olhada lá no Journée. Obviamente que ele também não integra, só mostra o resultado, tá? Então, estou mostrando o resultado lá, resultado pelo Journée. Então, a energia cinética por unidade por unidade porque aqui é bidimensional, né? Então, a dimensão perpendicular à transparência, estamos considerando que é unitária. Então, isso aqui é energia cinética por unidade de comprimento, tá? Vai ser igual a 1/4 de ρg zeta ao quadrado vezes lambda. Se eu pegar o K-chapéu e dividir por lambda, o que que eu vou obter? Se eu pegar o K-chapéu e dividir por lambda, eu vou obter energia cinética por unidade de área de superfície livre, tá? Por unidade de área de superfície livre. Enxergaram isso? Que o cachapéu já era energia por unidade de comprimento, uma vez que estamos considerando escoamento bidimensional, a dimensão perpendicular à transparência consideramos unitária. Tá? Então, era energia cinética por unidade de comprimento. Dividido pelo lambda, você vai ter energia cinética por área, né? Que é 1 vezes o lambda. E essa área é a área de superfície livre. Tá? É 1 vezes o comprimento de onda, área de superfície livre. Tá? Então, o K é energia cinética por unidade de área, que é o K-chapéu dividido por lambda. Isso aqui vai dar 1/4 de ρg zeta a ao quadrado. Tá? Energia cinética da onda por unidade de área de superfície livre. Tá? É isso aí. Agora vamos calcular a energia potencial. Energia potencial é mais facilzinha, né? Integral de zero a lambda, integral de menos h até zeta de ρ gz dz dx, tá? Aqui você teria GZdm, né? Onde dm é o elemento de massa, né? Só que dm vai ser igual a massa específica vezes o volume, que é dx dz, tá? Vezes 1. Então, eu vou separar essa integral de menos h até zeta, vou separar a integral de menos h até zero e de zero até zeta, tá? E veja aqui que aqui dentro ninguém depende de x, né? Ninguém aqui depende de x. O z depende de x? Não, não depende, tá? Então, eu vou integrar isso aqui. É, é fácil integrar, né? Integral disso aqui beleza, né? Isso aqui vai dar
É ρg z ao quadrado dividido por 2. O limite de integração de menos h até zero. E a segunda parcela também vai dar ρg z ao quadrado sobre 2 com o limite de integração zero zeta, né? Então, substituindo aqui os valores na fronteira, nós vamos chegar aqui dentro da integral em x, né? Vai sobrar menos hg h ao quadrado sobre 2 mais menos ρg h2 sobre 2 mais ρg zeta ao quadrado sobre 2, tá? Integrando em relação a x, isso aqui vai dar simplesmente lambda, né? Lambda, não, na verdade, nesse caso aqui, né? Ninguém aqui depende de x, né? Ninguém aqui dentro depende de x. Então, eu posso integrar, isso vai dar menos ρg h2 sobre 2 vezes lambda, tá? Beleza? Entendeu? Agora, o zeta depende de x. O zeta depende de x, né? Então, a energia potencial por unidade de comprimento vai ser igual a menos ρg h ao quadrado sobre 2 vezes lambda, mais ρg sobre 2 integral de zero a lambda de zeta ao quadrado dx, tá? Tá bom? Agora, nós sabemos que o zeta varia dessa forma aqui. Zeta é igual a zeta A, que é a amplitude da onda, vezes cosseno de kx menos ômega t. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó, jogar aqui dentro, levar ao quadrado e integrar. Tá aqui, ó. Beleza? Integrando isso aí, né, você vai chegar a esse resultado aqui, ó. Então, integral, isso tudo aqui, ó, vai te dar 1/4 de ρg zeta ao quadrado vezes lambda, tá? Beleza? Agora, agora é o seguinte, veja que essa parte aqui da energia potencial não depende se você tem onda ou não. Se você não tiver onda nenhuma, você vai ter aquela energia potencial. Ela não depende da elevação da superfície livre, não depende da onda, de passagem de onda. Ela está ali sempre. Tenha você uma onda passando ou não, tá? A única parcela que depende realmente da onda é a segunda, que é 1/4 de ρg zeta ao quadrado vezes lambda, tá? Então, em geral, né, o pessoal desconsidera isso aqui. Não é que isso seja desprezível, não. É que a gente só realmente tem interesse na parte que é relacionada com a passagem da onda, tá? A energia potencial associada à passagem da onda. Então, em geral, o pessoal não considera essa parcela, só considera essa aqui, tá? E aí, portanto, a energia potencial por unidade de comprimento vai ser 1/4 de ρg zeta A ao quadrado vezes lambda. Se eu pegar e dividir pelo lambda, vou obter energia potencial por unidade de área, né? Porque antes era só por unidade de comprimento, uma vez que a gente está considerando que a dimensão perpendicular à transparência é unitária, bidimensional, tá? Agora, dividindo pelo lambda, eu vou ter energia potencial por unidade de área. Área de superfície livre, tá? Vai ser igual a 1/4 de ρg zeta A ao quadrado, tá? Comparando a energia cinética por unidade de área e a energia potencial por unidade de área, o que você conclui daí? São iguais. Só o Crispim percebeu que são iguais? São iguais, né? Tá? São iguais. Então, portanto, a energia total, que é a soma da energia cinética, energia total por unidade de área, vai ser a soma da energia cinética por unidade de área mais a energia potencial por unidade de área, tá? Ou seja, a energia total por unidade de área vai ser meio de ρg zeta A ao quadrado, tá? Expressando isso aqui em termos da altura da onda, lembrando que zeta A é igual a h sobre 2, a energia total por unidade de área vai ser 1/8 de ρg h ao quadrado, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, esse exercício cobre da monitora resolver esse exercício aqui em sala de aula, tá? Pode cair, é claro que pode cair, tá? Eu vou recomendar que
A monitora resolve essa questão, tá? Vou pedir para ela. Eu sempre peço, falo, aula 17, aula 18, aula 19, resolve em sala de aula, tá? Mas vocês podem tentar resolver isso aí, tá? Tentem resolver, não esperem a monitora resolver. Tentem resolver e a solução está lá na transparência, a solução está na transparência e está comentada na aula do período, primeiro período do ano passado, tá? Tá que eu comentei isso em sala de aula, no primeiro período do ano passado. Então veja lá o vídeo. O vídeo da aula 17, se não me engano, né? Tá, tá lá comentado. Mas tentem fazer sem olhar a solução, tá? Tentem fazer sem olhar a solução. Estudem a teoria. É assim que se estuda, pessoal. Estuda a teoria e tenta resolver o exercício, tá? Se realmente você não conseguir resolver, dá uma olhadinha assim de rabo de olho na solução, tá? E, e tenta fazer, tá? Então tá aqui a solução, tá lá na transparência. Tentem fazer e comparem o resultado aqui apresentado com o resultado que vocês vão obter, tá? E por hoje é só, tá? Agradeço a participação de todos. Nos vemos na sexta-feira. Sexta-feira temos mais uma aulinha aí.